Olá, bom dia. Começa agora o Jornal Terra Viva, a primeira edição. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo a partir de agora. Petrobras eleva preço do diesel em 3,92% nas refinarias brasileiras. Já o valor da gasolina permanece inalterado. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirma que o RenovaBio é a ação prioritária do governo. Busca por alimentação saudável e nutritiva aumenta o consumo de produtos orgânicos no país. Reforma da Previdência e posse de armas. Primeiros 6 meses da gestão Bolsonaro são marcados por altos e baixos na articulação política. E ainda, vinho produzido no Rio Grande do Sul ganha destaque no mercado brasileiro. As vinícolas, no entanto, ainda sofrem com alto custo de imposto. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva, a primeira edição. Os primeiros 6 meses da gestão Bolsonaro são marcados por altos e baixos. Caso o cronograma da reforma da Previdência seja mantido, o governo passará ainda este mês pelo seu principal teste no Congresso. O governo teve vitórias importantes, como a aprovação da medida provisória contra fraudes no INSS. Isso numa sessão convocada para uma segunda-feira, dia normalmente com baixa presença de parlamentares. No mês passado, o Congresso autorizou um crédito suplementar de quase 250 bilhões de reais para o governo pagar despesas como aposentadorias e o Bolsa Família. Em compensação, sofreu derrotas também importantes. Deputados e senadores tiraram o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça de Sérgio Moro e devolveram o órgão ao Ministério da Economia, um dos primeiros decretos do presidente, que aumentava o número de autoridades com poder para classificar documentos públicos como secretos e ultrasecretos, foi rejeitado pela Câmara em fevereiro. No mês passado, o Senado rejeitou os decretos que flexibilizavam a posse e o porte de armas. Antes da decisão na Câmara, o presidente revogou os 2 decretos e publicou outros 3, além de um projeto de lei sobre o mesmo tema. Assim que aprovar a reforma da Previdência, o governo já tem outros desafios no Congresso Nacional. A reforma tributária e o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro são 2 exemplos. Também caberá ao Congresso dar aval para o histórico acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Foram 20 anos de negociação até a definição das bases do tratado, que prevê, entre outras medidas, a eliminação gradual de tarifas de importação e cotas de exportação dos principais produtos agrícolas do bloco, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, vai receber hoje governadores para discutir a reforma da Previdência. O encontro está previsto para as 10h30 da manhã e deve contar com a participação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Maia quer fechar o acordo com os governadores sobre a inclusão dos estados na reforma. A ideia dele é definir este ponto antes da votação do parecer na comissão especial, que pode ocorrer ainda nesta semana. Ontem à noite, Alcolumbre recebeu na residência oficial os governadores que foram a Brasília para debater a reforma. A importância dos biocombustíveis para o país foi tema de um encontro na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A previsão é que a RenovaBio entre em vigor em janeiro de 2020. Os ministros de Minas e Energia e Meio Ambiente participaram do encontro que reuniu diversos líderes do agronegócio. Os biocombustíveis seriam uma opção moderna e eficiente para a mobilidade, têm menor impacto de emissão de gás do efeito estufa, promovem emprego e seriam alternativa para países em desenvolvimento. A legislação brasileira ela induz investimentos para aumento de eficiência energética, mas ela não reconhece o esforço para redução de emissões de gás do efeito estufa. Então a legislação precisaria fazer isso para que esta opção tecnológica seja considerada e seja viabilizada no futuro e nós não sejamos varridos por uma onda que venha de fora para dentro por uma questão de escala de produção de motorizações geradas em outros países.
Durante a reunião, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou que RenovaBio é a ação prioritária do governo. Trará bastante investimento, a expectativa é de 1,3 trilhão de reais nesse período de 10 anos, ou seja, geração de empregos, né, movimentando a economia. Então, isso é uma ação prioritária do governo e vamos tratá-la dessa forma. Na opinião do presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, o RenovaBio vai ajudar o país no compromisso assinado no Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. É um programa que não envolve subsídio, é um programa da iniciativa privada que vai envolver o mercado financeiro e é um programa que está em vias de terminar a regulamentação e vai entrar em prática, segundo o ministro disse, em 1º de janeiro de 2020. O etanol, o biodiesel tem reduzido a emissão de material particulado de forma muito importante. Então, essa opção tecnológica que o Brasil tem e que outros países estão copiando e outros estão tentando copiar, é uma coisa que precisa ser preservada e é muito elogiada fora do Brasil. Nós aqui dentro do Brasil é que muitas vezes não damos o devido reconhecimento. A seguir, a previsão do tempo para todo o país nesta terça-feira. E você vai ver também, vinho produzido no Rio Grande do Sul ganha destaque no mercado brasileiro. As vinícolas, no entanto, ainda sofrem com um alto custo de imposto. Em instantes, no Jornal Terra Viva, primeira edição. O dólar fechou em alta de 0,1%, cotado a R$ 3,84. Já a Bovespa teve alta de 0,4%, fechando o pregão aos 101.339 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 1,6% a $8,90 o bushel. No mercado físico, alta nas 3 praças pesquisadas. E a partir de hoje, o preço do diesel estará 3,92% mais caro nas refinarias brasileiras. Já o valor da gasolina deve permanecer inalterado. Com a mudança, o preço médio do litro do diesel passou de R$ 2,06 para R$ 2,14, enquanto a gasolina segue a R$ 1,75. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela Petrobras. Esta foi a primeira alteração realizada pela Petrobras desde junho de 2019, quando a estatal informou uma nova política de reajustes dos preços dos combustíveis que voltaram a ser realizados sem tempo definido. E para esta terça-feira, a previsão é de tempo firme em grande parte do país. Mas o frio já chegou na região sul e deve ganhar força nos próximos dias. Os detalhes na previsão do tempo. O mês de julho começou com grandes expectativas. Ao longo desta semana tem possibilidade de neve, possibilidade de geada em áreas produtoras no centro-sul brasileiro. Durante a terça-feira, a expectativa ainda é de chuva em áreas da região sul por conta da frente fria, que mais tarde deve avançar, romper o bloqueio atmosférico e ainda deve provocar chuva em áreas até do sudeste, centro-oeste até o final desta semana. Agora, durante a terça-feira, o sol ainda predomina em grande parte do Brasil. A massa de ar seco atua e inibe a formação das instabilidades. No período da tarde, calor intenso em áreas do sudeste, centro-oeste, principalmente em áreas da metade norte brasileira, onde as máximas ainda devem passar facilmente dos 30 graus. Em contrapartida, no sul, a temperatura já despenca, máxima de apenas 17 graus em Porto Alegre. Agora, no decorrer dos próximos dias, queda acentuada na temperatura. Teremos o avanço de uma massa de ar polar de forma bastante intensa, algo que não é visto desde 2013. Vai derrubar as temperaturas no sul, no sudeste, no centro-oeste. Em Londrina, não se descarta o risco para a ocorrência de geada em áreas produtoras de cana-de-açúcar, mesmo que de forma pontual. No sul de Minas Gerais, também tem queda acentuada na temperatura. Tem potencial para geada em áreas produtoras de café, mas somente em áreas mais vulneráveis. Áreas produtoras acima de 1.000 metros de altitude. Mas vale ressaltar que na maior parte das áreas produtoras de café, não terá geada no decorrer desta semana. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo.
O vinho feito no Rio Grande do Sul, cerca de 90% da produção nacional, vem ganhando destaque no mercado brasileiro. As vinícolas, no entanto, ainda sofrem com alto custo de imposto. Mas uma lei vai eliminar a substituição tributária no setor, o que pode fazer a este preço cair ali no estado. Edgar toma vinho todos os dias. É um apaixonado pela bebida há mais de 12 anos. Eu acho que de tanto a gente ouvir aquela história de falar que o médico, pode tomar o doutor fala, pode tomar um cálice de vinho por dia. A gente acaba acreditando nisso. E a gente nunca foi tomar muita cerveja, que te incha, eu acho que pela fermentação toda, optamos sempre pelo vinho. 90% do vinho brasileiro é feito no Rio Grande do Sul. Em 2018, as vinícolas gaúchas produziram mais de 250 milhões de litros da bebida. Nesta loja, os produtos locais são colocados em vários pontos para conquistar a atenção do consumidor. Os vinhos gaúchos, eles evoluíram demais nesses últimos 10 anos. O que nós encontramos são vinícolas em ascensão por conta da tecnologia, dos conhecimentos dos enólogos. Então, é nossa obrigação apresentar os vinhos que estão em ascensão e tentar quebrar esse paradigma, a ideia de que vinho brasileiro é inferior a um importado. A novidade no setor de vinhos e espumantes é uma alteração na forma de cobrar os impostos. O governo do estado anunciou que a partir de setembro, as vinícolas não precisarão mais pagar os impostos antecipadamente, a chamada substituição tributária. Atualmente, as empresas pagam em cima do preço final, que é mais caro que o valor que elas vendem a atacadistas, supermercados, lojas e restaurantes, o que provoca um alto custo financeiro para as vinícolas. Isso é um peso no fluxo de caixa que estava tirando capacidade de investimento, capacidade até de pagamento dos seus compromissos, né? Antes de tirar uma nota fiscal, de fazer a venda efetiva, tinha que ver se tinha dinheiro em caixa para poder pagar. Segundo o Instituto Brasileiro do Vinho, a mudança pode melhorar a competição com os produtos importados. Vamos estimular esse setor para que ele possa se consubstanciar e crescer. E se crescer também, temos certeza também que os preços se equalizam, né? Porque a economia de escala é um fator importante também para ter redução de custos e preços. A alteração vale apenas para vendas dentro do Rio Grande do Sul. O objetivo do governo gaúcho é convencer outros estados a tomarem a mesma decisão. Independente da preferência dos consumidores por produtos nacionais ou importados, o setor vem buscando alternativas para que mais pessoas, assim como Edgar, busquem a bebida para acompanhar bons momentos. Eu acho que é o maior facilitador de um ponto de encontro entre amigos, que acaba sendo fácil, né? Porque você pega queijos, vinho, pãezinhos e tal, e fica batendo papo assim, longas conversas com amigos. A seguir, a atenção ao consumo diário de água deve ser redobrado no inverno. E ainda, busca por alimentação mais saudável aumenta o consumo de produtos orgânicos. No último ano, o setor cresceu mais de 20%. É daqui a pouco, no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 2,2% a 4 dólares e 15 centes. Na Bolsa de Valores AB3, a cotação fechou em queda de 0,9% a R$ 36,80. E no mercado físico, estabilidade nas praças pesquisadas. A cotação da arroba do boi gordo no mercado físico fechou estável nas praças pesquisadas. A busca por uma alimentação mais saudável e cheia de nutrientes tem feito com que muitas pessoas comecem a consumir em maior quantidade os produtos orgânicos. Somente no último ano, o setor cresceu mais de 20%. Por aqui tudo fresquinho, frutas e verduras selecionadas. Lojas como essa têm se tornado comuns nas cidades brasileiras, devido à praticidade e também pela qualidade nos produtos. Esse hortifruti tem uma área específica para produtos orgânicos. Eles seguem toda a certificação para receber a rotulagem. Só que tem um detalhe, são de 10% a 40% mais caros do que os produtos normais, o que restringe o acesso da população a esses produtos. Mas em Rio Preto, o consumo de produtos orgânicos tem crescido diariamente. Essa nutricionista destaca que a grande procura pelos produtos orgânicos é motivada pelos benefícios que eles trazem para a saúde.
São mais suculentos, tem sabor, a coloração desses produtos são melhores. Além disso, são produtos que, se a gente precisar deixar na geladeira, ele dura, tem a durabilidade maior e a gente sabe que está consumindo uma coisa, um produto, um alimento com qualidade e assim para a gente proteger a nossa saúde mesmo, sim. O setor tem crescido. Dados divulgados pelo Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável demonstram que o mercado faturou mais de 4 bilhões de reais no ano passado, uma alta de 20% comparado ao ano de 2017. Ele tem todo um tipo de manejo no cultivo desses produtos que eles têm que seguir e, além disso, a hora que fazem a certificação, esses produtos eles recebem esse selo. E tem gente que aproveita o crescimento do mercado e também da procura pelos produtos para lucrar. A Daniele, há 3 anos, montou uma empresa de marmitas saudáveis. No cardápio, a gente vê o brócolis, cenoura, carne de patinho e arroz integral. Por dia, ela chega a vender mais de 40 marmitas de diversos tipos e sabores. Tudo começou quando eu procurava esse produto em pontos de venda, tipo postos de gasolina, e nunca encontrava. Sempre tinha uma comida ruim, nunca tinha alimento extremamente saudável, né? Aí eu falei, nossa, podia ter uma refeição realmente saudável, com tempero bom, em qualquer lugar. Aí eu comecei a fazer, porque na verdade eu sempre fiz as minhas comidas, eu nunca gostei de comer fora, sempre gostei de comer a minha comida para seguir minha dieta. E falando em saúde, você sabe qual a quantidade ideal de água que devemos tomar por dia? Muita gente fala na questão dos 2 litros, né? Mas a conta não é tão simples assim. O volume ideal depende de fatores como peso, altura, idade e estilo de vida. Agora, durante o inverno, as pessoas costumam reduzir o consumo. Por isso, a atenção deve ser redobrada. Em qualquer estação do ano, Eduardo está sempre pedalando. Entre os hábitos saudáveis que ele mantém está beber muita água. Aí uns 2 litros, 2,5 litros. Tem que beber bastante para limpar, né? Você começa criando o hábito. Eu comecei me forçando, hoje eu já sinto sede bastante, tenho uma garrafinha do lado sempre para poder beber. No último check-up, Gilberto acatou a ordem médica. Eu tomo 2 litros, 1,5 litros. Ou até mais. Eu passo no médico, o médico fala, toma bastante água que é bom. Né? É bom para a saúde, hidrata. Beber 2 litros de água por dia é a recomendação médica? Nem sempre. Na verdade, tudo depende do peso, da altura, da idade e do estilo de vida de cada um de nós. É um mito popular que não tem embasamento científico. Tá? A necessidade de água ela varia de indivíduo para indivíduo e de fases da vida. Por exemplo, uma criança, ela perde muito mais energia, ela transpira muito mais, então a necessidade de água dela é muito maior que um adulto jovem. O cálculo da quantidade de água a ser consumida é aproximadamente 35 mililitros multiplicados pelo peso corporal. Por exemplo, uma pessoa de 45 quilos deve tomar 1,5 litros de água, cerca de 7 copos por dia. Já uma pessoa de 90 quilos deve beber o dobro. Chá, sucos e refrigerantes não entram nessa conta. A regra dos 2 litros por dia começou em 1945, quando um comitê dos Estados Unidos aconselhou adultos a consumirem 1 mililitro de líquido para cada caloria de alimento, o que equivale a 2 litros para mulheres, que adotam uma dieta de 2.000 calorias, e 2,5 litros para homens, que consomem 2.500 calorias. Só que a recomendação incluía outras bebidas e alimentos ricos em água. A composição corporal é diferente. As crianças elas têm muito mais água no corpo, em torno de 65%. O adulto já tem 60%, o idoso já tem 55% do total de água no corpo. Né? Então essas reposições elas têm que ser feitas de maneira consciente, né? De acordo com os gastos individuais e com o consumo individual. Tem que ter um balanço entre entrada e saída. Mesmo no inverno é importante manter a hidratação, principalmente nos dias de tempo mais seco. Eu tomo umas 4, 5 garrafinhas dessa por dia. Nunca me forcei a tomar água, eu sempre tomei água porque eu gosto de água mesmo. O Jornal Terra Viva, a primeira edição, fica por aqui. Você pode rever todo o conteúdo no site tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal disponível no Google Play. Fique agora com o Bem da Terra e mais notícias do agronegócio daqui a pouquinho às 11h30 da manhã.
no dia a dia rural. Amanhã a jornalista Daiane Andrade retorna das férias e volta a apresentar o Jornal Terra Viva, a primeira edição. Obrigada pela companhia nesses últimos dias e até a próxima.